Graça e paz, queridos. Amém? Seu dia tá bom? Tá, glória a Deus, tá abençoado. Isso é que importa, glória a Deus. Irmãos, antes de nós entrarmos na nossa leitura, que hoje é o capítulo 16 e 17 de Provérbios, eu quero dizer para os irmãos que aqui está a lista, de quem vai participar do jejum. São 40 dias de jejum e oração, começando dia 7 de outubro, terminando dia 15, aqui na igreja, como nós fazemos, tá bom? Então, se você quer participar do jejum, escolhe um dia e coloca aqui. Na verdade, nós temos só 3 dias livres. Nós temos aqui 28 de outubro, 10 e 11 e 13. Na verdade, nós temos então 4 dias. 28 de outubro, 10, 11 e 13 de novembro. Se você não está fazendo parte e quer fazer parte, põe seu nome aqui na lista e no dia eu lembro você. No dia eu posto lá no grupo, lembrando, que chegou o seu dia de jejuar e orar. Igreja sem oração não vai, igreja sem jejum não vai. A gente precisa orar o tempo todo, amém, queridos? Vamos ler então nosso texto? Vamos ler Provérbios 16, Provérbios 17 e vamos estudar. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, nós nos alegramos na Tua presença e te agradecemos por este privilégio maravilhoso de cantar louvores ao Teu nome e agora ler e meditar na Tua palavra. Mais uma vez, pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, é o que te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, este capítulo 16 que nós vimos, continua sempre exaltando a sabedoria, o livro de Provérbios faz isso, exalta a sabedoria e nos ensina como escolher o bom caminho, o caminho da sabedoria e rejeitar o caminho da tolice ou da insensatez. O tempo todo o livro está dizendo isso, mas nesse 16 é destacado, irmãos, a importância da sabedoria na tomada de decisões e a necessidade de buscar orientação de Deus. É muito importante a gente buscar isso, irmãos, sabedoria na tomada de decisão e depois a gente buscar orientação de Deus antes de tomar certas decisões. Tem gente que não procura orientação de Deus, não pede conselho, vai fazendo as coisas, Eu, por exemplo, hoje eu me deparei com a esposa de um irmão, que nós conhecemos há uns anos, e esse rapaz entrou mal no negócio, largou o emprego, entrou para o negócio, deu com os brejos na água, deu com os burros na água, mas por que não busca orientação? Então esse texto mostra para nós o quanto é importante a gente buscar sabedoria na tomada de decisão e a gente buscar orientação de Deus antes de fazer qualquer coisa. O texto já começa dizendo para nós, da verdade, de que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Fechou. Então é por isso que está escrito ali, aqui está destacando a importância de buscar a sabedoria de Deus, nas necessidades, e pedir a Deus orientação. O texto também aborda temas como a humildade, a honestidade, a justiça, e ressalta que agir com integridade e amor ao próximo é fundamental para uma vida abençoada. E a gente precisa muito, irmãos, buscar a graça de Deus para a gente poder colocar em prática esses conselhos, Vai falar do rei que pratica impiedade, Vai falar que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Então, assim, é muito importante, por isso que eu falei ali, ele vai abordar temas como a humildade, a honestidade, a justiça. Quando vai falar que a soberba precede a honra e a altivez de espírito a queda, está falando para nós, isso aí está falando para nós sermos humildes, e não ser soberbo, e nem ser altivo de coração. Eu falei isso aqui na igreja, no domingo, se eu não estiver enganado. Eu não consigo em momento algum atribuir a mim mesmo qualquer coisa que eu seja ou que eu tenha. Tudo vem de Deus. A gente precisa reconhecer o que a gente tem, o que a gente é, vem de Deus. Então a soberba, ela precede a queda.
As pessoas, quando se colocam muito altivas, né, que é boa mesmo, e que consegue, que tudo que tem foi esforço e trabalho, isso é um coração altivo, irmãos, porque aquele coração humilde reconhece, não foi porque eu trabalhei muito, mas foi porque Deus foi bom comigo, né? Não foi porque eu estudei muito, mas foi porque Deus tem sido bom para comigo. Por que eu te digo isso? Porque eu já vi gente, irmãos, cheia de diploma, que não tem nenhuma das coisas que você tem. Então não é porque você estudou muito, não é porque você esforçou muito, é porque a mão de Deus o tempo todo esteve do teu lado, te abençoando, te ajudando, te guardando, fazendo você progredir. Não tem nada a ver com o teu esforço, absolutamente nada, porque a gente vê grandes pessoas caindo, né? Estudaram muito, juntaram muito dinheiro e eles caíram. Então esse texto vai falar para nós da humildade, da honestidade, da justiça, e sempre ressaltando para nós que é fundamental a gente amar, para a gente ter uma vida abençoada, né? E vai repetir para nós aqui no capítulo 16, aquele texto que nós já vimos antes: há um caminho que parece correto ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Está vendo? Há um caminho que parece correto ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes a gente pensa que todo caminho é bom e vai conduzir à vida. Tem gente que acha que porque é crente, qualquer caminho que ele for, vai conduzir à vida, e não é bem assim, irmãos. Existe um caminho que parece correto, direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Então a gente precisa muito da graça de Deus o tempo todo, para Ele nos dirigir, e a gente precisa questionar: este caminho que eu estou nele agora, está me conduzindo para a vida, ou está me conduzindo para a morte? Porque quando o texto diz, e não é a primeira vez que diz, tá, irmãos, é repetido, há um caminho que parece correto ao homem, vamos parar para pensar. Quando diz que há um caminho que parece correto, o que isso quer dizer para nós, irmãos? Quer dizer que aos nossos olhos está correto, porque ele parece correto. E como é que você vai então descobrir que aquilo que parece correto não é correto? Está aí o desafio, está aí lançado o desafio. Às vezes a gente pensa que é muito fácil, por isso que eu falei que Provérbios é pancada em cima de pancada. Então olha que alerta: há um caminho que parece correto ao homem, mas o seu fim vai levar à morte. Então tudo aquilo que parece, mas não é, é perigoso. Você já imaginou? Tudo aquilo que parece, mas não é, é perigoso. Então tudo aquilo que parece correto é perigoso, porque vai nos enganar, vai tomar o nosso coração. A gente vai estar com convicção que é correto, né? Não, eu vou porque é correto, eu posso ir que é correto, não é essa decisão, posso ir que é correto. Eu até olhei na Bíblia, olha lá, né? Tem gente que faz assim, né? Olha lá, eu até olhei na Bíblia, eu puxei na Bíblia, e Deus está falando, ô irmão, está falando que parece. Então é muito perigoso. Eu tenho muito medo de tudo aquilo que parece, e eu fico pedindo o tempo todo a Deus: me dá discernimento, Deus, para eu ver além da aparência, porque quando fala que parece, está falando de aparência. Então é muito importante a gente ser humilde e clamar a Deus, falar: Deus, me dá discernimento para eu ver além da aparência, para eu conseguir ver além do que parece, porque tudo que parece bom, a Bíblia está dizendo para nós aqui, que há um caminho que parece bom, mas ele conduz à morte. Então, irmãos, a gente precisa da graça de Deus. E eu não sei se vocês notaram, quando o inimigo tem uma armadilha para nós, tudo contribui para você cair nela. Tá, irmão? Presta atenção. Quando o inimigo tem uma armadilha para você, tudo contribui para você cair nela. Tudo, porque tudo parece correto. E você entra junto e vai embora, e vai embora, e vai embora. Se Deus tiver misericórdia de você, em algum momento, né, você vai ver: opa, esse trem está ruim, vamos voltar, vamos refazer a caminhada de outra maneira, porque dessa não vai. Então a gente precisa muito da graça de Deus. O papel da gente discipular e de orientar exige de nós esse conhecimento, irmãos, para a gente poder orientar as pessoas. Eu fico muito triste quando a gente orienta alguém
mostra que o caminho não é bom, mas a pessoa insiste e vai pelo caminho. Recomeçar é uma das coisas mais difíceis desse mundo, irmãos. Você sabia? Recomeçar é uma das coisas mais difíceis deste mundo, tá? Qualquer coisa que você precise recomeçar, tá? Não precisa ser só uma situação de pecado, não, de forma alguma. Todo recomeço, ele é difícil, é doloroso. Recomeçar uma vida, recomeçar um trabalho, recomeçar uma profissão, é doloroso, irmão. Tudo isso, o recomeço é difícil. Por que recomeço é difícil? Porque você já começou um dia, você já teve experiências. É como se você estivesse começando tudo outra vez, só que dessa vez com as feridas da caminhada. Por isso que recomeço é difícil. Qualquer coisa, se a pessoa está estudando lá, quer formar, está estudando, aí ela para e fica lá muitos anos parada, porque teve filho, sei lá por quê, né? Enfim, parou. Aí ele resolve recomeçar. Meu Deus, é muito difícil. Seu corpo chegar no ritmo, você voltar a se atualizar e você recomeçar uma caminhada que você já andou antes. Isso vai para todas as áreas da vida. Então a gente precisa, irmãos, o tempo todo da graça de Deus, pedindo ao Senhor, me dá graça, me ajuda a ser humilde, a reconhecer o quanto eu preciso do Senhor, para que a gente possa ser aqueles que caminham, e caminham sempre para frente, amém, irmãos? Caminham sempre para frente, reconhecendo, né, ao Senhor, a soberania do Senhor, reconhecendo a autoridade do Senhor, reconhecendo o domínio de Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus, não existe outro. Se você já tem essa convicção, que só o Senhor é Deus, não existe outro, e que você precisa se curvar em obediência diante dEle, você já está um bom caminho andado. Porque quando aparecer aquele caminho que parece correto, o Senhor estará contigo e Ele vai te ajudar a não cair. Amém, queridos? Não digo nem cair, mas caminhar um pouquinho, depois acordar. De vez em quando eu escuto isso. Tem uns irmãos que são humildes e eles abrem o coração com a gente, né? Então, essa semana passada já alguém chegou e falou: pastor, eu estava entrando quente, pensando que o trem era bom, era de Deus, e eu vi que não é. Falei, e aí? Pulei fora. Amém, glória a Deus, amém, queridos? É assim que é, debaixo da graça de Deus e na humildade, porque tem gente que é teimoso, irmão. Tem gente que ainda usa uns argumentos assim: não, eu dei a minha palavra, agora eu vou até o fim. Misericórdia. Nem Deus mostrando: olha, meu filho, esse caminho parece direito, mas vai te derrubar. Tem gente que tem um zelo pela palavra dita e cumpre ela. Não, querido, se você está num rumo, você está numa direção, você está para tomar uma decisão, você está aí pensando: eu vou fazer isso, e o Senhor Jesus vem e te diz: olha, esse caminho parece direito, mas ele vai te derrubar. O irmão, não tem palavra não. Palavra que vale a palavra de Deus, amém, queridos? A gente volta com certa, vamos desfazer tudo, porque esse trem não vai dar certo, e Deus estará contigo sempre, quando nós resolvemos entender que a gente precisa muito da graça do Senhor, para nós termos uma vida abençoada. Então o capítulo 16 trata disso tudo, e o 17 não é muito diferente deste 16, tá? O capítulo 16 vai concluir, irmãos, enfatizando, né, que no final são os planos do Senhor que vão prevalecer. Então é importante a gente confiar no Senhor para alcançar a verdadeira prosperidade com alegria, prosperidade com contentamento. No final o texto vai mostrar para nós: olha, prevalece a vontade do Senhor. Então, besta, bobo é o homem que acha que o que ele escolhe é o que vai prevalecer. Nunca é, irmãos. Prevalece ao que Deus quer. Isso chama soberania de Deus, né? Isso chama soberania de Deus. Ele é todo poderoso, e Ele até deixa os homens caminharem. Às vezes Ele deixa o curso da humanidade, caminha, né? Vai caminhando por uma direção. A humanidade, tá, irmão? Estou falando humanidade. Todos os moradores da terra, eles vão desenfreados caminhando na direção, e Deus vai deixando, para lá na frente Ele mostrar: opa, é eu que mando, então agora vamos assumir o controle desse trem. É sempre assim, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, a humanidade vê que quem prevalece é a soberania de Deus. Por isso que é bom temer a Deus,
Por isso que Provérbios vai dizer várias vezes: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê que o temor do Senhor precisa da sabedoria? Porque esperto, irmãos, é quem sabe quem é o Deus, o soberano Criador. Então, meu filho, se Ele é o soberano Criador, é sábio aquele que se submete a Ele, aquele que se coloca debaixo dele e não tenta ser exaltado, né? Ser altivo de coração e nem soberbo. E anda de cabeça baixa, irmão, diante de Deus, reconhecendo: Tu és Deus, Tu és Senhor, né? Amém, queridos? Tu és o Altíssimo, Rei eterno, né? Soberano, né? Inabalável. O Senhor é Deus, o Senhor decide, o Senhor pensa, o Senhor age. O Senhor só deixa a gente caminhar um tempo, né? A gente caminha por aí achando que pode, né? É igual aquele filho que começa a crescer, né? Aquela filha começa a crescer e acha que já pode, né? Já sabe. E aí vai, toma as decisões na vida, e depois eles vêm: ah, papai, me perdoa, ah, mamãe, perdoa, a senhora não estava me ensinando, só estava certa. Hein? Depois, é assim que Deus deixa. Então Deus a gente dá umas andadas por aí, tomar umas decisões, aí a gente até pensa assim: nossa, mas eu tomei uma decisão acertada, para lá na frente a gente pensar assim: não foi eu que tomei não, ai de mim se não fosse o Senhor naquele dia. Amém, queridos? Ai de mim se não fosse Deus, eu teria feito uma tremenda de uma besteira. É assim, queridos, vai concluindo para nós, vai concluindo de uma maneira muito graciosa, dizendo, né? Assim, a sorte é lançada, aí ó, mas do Senhor procede toda decisão, viu? Lá no fim, vai mostrar para nós, ó, lá no fim, que vivemos hoje, tudo está sob o controle de Deus. Ele só deixa os homens andarem um pouco, né? Ele deixa os homens andarem um pouco. Então tudo, até o que é de mal que a gente vê. Eu não sei se os irmãos sofrem quando vê o mal. Eu sofro quando eu vejo o mal. Sofro quando eu vejo a injustiça. Eu sofro quando eu vejo o preço das coisas subindo tanto igual está subindo, né? O preço das coisas quer dizer as coisas básicas, tá, irmão? Eu não estou preocupado com o preço do carro. Não, é as coisas básicas que a gente precisa do dia a dia: o arroz, o feijão, o macarrão, o gás. Por exemplo, lá na roça eu pago mais barato. Mas me diz, a Copasa está cobrando vocês quanto? Está barato? Se você juntar, irmão, Copasa e Semig, quanto de um salário mínimo vai? Né? Vamos falar só essas duas coisas, ó, que é básico: Copasa, Semig. Aí você precisa do aluguelzinho, quem tem a casa própria, amém, né? Copasa, Semig, já foi um montoeira de dinheiro. Aí você vai comprar o básico, o arroz, o feijão, o macarrão e não sei mais o que lá que você vai comprar. Então assim, eu não sei você, mas meu coração dói, eu choro, porque eu fico pensando: meu Deus, né? Então não estou aqui nem falando de político, tá, irmão? Estou falando de político não, eu estou falando de injustiça. Isso dói, porque não é o que Deus planejou para a raça humana, não, de forma alguma. Deus não deu ao homem o domínio sobre o outro homem. Lembra lá em Gênesis? O Senhor mandou que o homem dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre tudo, mas não mandou escravizar um ao outro. E hoje nós somos escravizados, irmãos. Sim, o ser humano é escravizado. É isso que eu estou dizendo, irmão. Você recebe o seu dinheiro, paga a energia, paga a água, e aí vai lá na mercearia comprar comida, vai quanto? Vai quanto? Né? E aí? E nós vamos ver como? Então, é onde a gente vê que Deus deixa os homens dar umas andadas, deixa o homem andar um pouco, para depois ele puxar a rédea e mostrar: opa, eu é que domino. Então eu sinto que nós como igreja precisamos orar e clamar diante de Deus, para que essas injustiças sejam desfeitas, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Porque tem países aí, irmãos, que eles conseguem ser justos, e o povo vive, e vive. Tem muitos países que vivem bem, né? Tem alguns países da Europa, por exemplo, não são mais ricos do que o Brasil, não, irmão, de forma alguma. O que mais me entristece é isso: é país mais pobre do que o Brasil, mas não tem pobre, não tem pobre. Todo mundo tem emprego, todo mundo tem saúde, todo mundo tem educação, todo mundo tem moradia, todo mundo vai no supermercado e compra, todo mundo compra igual. Irmãos, é isso que eu estou falando de justiça: todo mundo poder ir no supermercado comprar igual.
todo mundo poder pagar a conta de água e luz todo mês, enfim, é isso que eu estou falando, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma das formas que você precisa olhar ao redor e ver que Deus permite que as pessoas, na sua maldade, faz coisas, porque isso é pura maldade, irmãos, é pura maldade. É por isso que o nosso salário não dá para a gente ir lá comprar, e todo mundo, né, que eu quero dizer, não dá para ir lá e comprar e viver. É por isso, é por causa da maldade do coração de lideranças, gente ruim. Então Deus está deixando eles andarem, para depois Deus puxar a rédea e falar: opa, quem manda sou eu estou mostrando para vocês que manda. Amém, queridos? Essa comparação aqui é séria, tá, irmãos? Muito séria. Tem países que são menos ricos do que o nosso Brasil, mas eles têm uma administração um pouco mais honesta do que a nossa, e as pessoas conseguem viver. Todo mundo quer viver, irmão, todo mundo quer viver, amém, queridos? A gente só precisa de um lugar para dormir, né, uma cobertura, a gente precisa de poder ir lá comprar comida, comprar as coisas básicas. Ninguém precisa de querer carro, nem avião, nem motocicleta, mas a gente precisa disso, e nós não temos isso. Então que o Senhor toque no teu coração, para você também sofrer com essas maldades, e ir para a oração, chora diante de Deus, fala: Deus, dá um país justo, Senhor, que não haja no nosso país tanta desigualdade, que todo mundo possa ir lá e comprar. E agora, para complicar a vida, né, irmãos, não era nem minha intenção falar isso, mas só para mostrar aos irmãos que Deus deixa as pessoas na sua maldade caminhar, mas lá na frente Ele fala: é eu que estou no controle, né? Não devia nem estar falando isso, mas é para os irmãos entenderem, dentro da realidade do Brasil, que nós estamos dominados hoje por espírito das trevas. É por isso que existe essa diferença tão grande, tá? É por isso que existe essa diferença, mas a igreja precisa levantar, orar e clamar para isso mudar mesmo, tá, irmãos? Mudar mesmo. Que Deus inflame o nosso coração como igreja para orar, irmão. Agora o ruim é que até os crentes têm um defeito, que eu gostaria de falar aqui para a gente pular para o capítulo 17, até nós crentes temos um defeito, nós nem estamos aí, se nós podemos ir lá e comprar. Então se a gente pode ir lá com R$1.000 e comprar, a gente esquece, irmão, do irmão e da irmã que não pode. Então não é assim que Jesus agrada. Jesus agrada quando a gente sente a dor do outro e parte para o jejum e para a oração, fala: muda esse Brasil, meu Deus, que está ruim, porque a desigualdade está tão grande, que até dentro da igreja, do corpo de Cristo tem. Se a pessoa tem de tudo, ela não está nem aí para outra. Não, irmão, tem que doer na hora que você vai olhar lá o preço das coisas que você vai comprar. Você não compra nada e paga lá R$200. Vamos seguir, se esse negócio deixar eu seguir, né? Seguiu. 17, vai destacar a importância, irmão, da harmonia, da paz, nos relacionamentos das pessoas, e enfatizando outra vez, né? Sempre a sabedoria, enfatizando que a sabedoria está em evitar conflito e promover a compreensão. Eu não sei se o irmão notaram, aqui fala da pessoa que com a sua boca causa divisão, aquela pessoa que põe fogo numa briga. Então aqui está falando que sabedoria, na verdade, é você evitar conflito e promover o diálogo, a compreensão. Separar a briga. Na nossa época de menino, tinha muito separador de briga, lembra? Tinha aqueles que atiçavam a briga na porta da escola, né? Era um tal: vou te pegar lá fora. E a gente, né, quem não era de briga, morria de medo. Uma das coisas que eles atiçavam a briga, é igual demônio, irmãos. Vocês não viveram isso, a meninada não viveu. Mas era um tal de pão de um lado e do outro, dava um risco aqui, ó, e falava: ó, né? Quem for mais homem, vai pisar do outro lado. Outra hora era pôr a mão assim, ó. Pôr os dois de cara assim, punha a mão, falava: quem é mais homem vai cuspir aqui. Aí na cuspir você tirava e ia na cara do outro. Aí o inferno estava montado. E, irmãos, nossa época era assim. Sabe esses meninos hoje, essa geração aí que me corre de briga? Na nossa época era feio correr de briga. Você apanhava, você chegava todo quebrado, mas tinha que ser homem e correr. E minha mãe tinha uma tática ruim, que a minha mãe falava assim: se você apanhar na escola, quando você chegar aqui, você apanha mais. Aí ela me incentivava a não apanhar, ou você corre, ou então mete o pau. Era esquisito, né? Mas, irmãos, aqui está falando assim: sábio é aquele que evita conflito e promove a compreensão. Eu fico ensinando isso às minhas netinhas, ensinei minhas filhas, né? Mas era uma coisa que a gente não vivia na época, né? É duro, depois que você converte, você aprende. Jesus ensinou diferente, irmãos. Jesus ensinou: se bater de um lado, dá o outro, né? Se te chamar para andar 1 milha, vai 2. Se te pedir a roupa, dá tudo.
Enfim, o Senhor está ensinando o quê? Aquilo ali para nós, ó, evitar conflito e promover a compreensão. E esse aqui vai dizer daquela pessoa que promove a briga. E fala também aqui daquele que dá testemunho falso para poder infernizar mais ainda. Então aqui já vem para a prática. Veja que o Provérbios também te ensina muita prática. Faz isso, né? Isso é sabedoria. Então ele ensina a gente a praticar. Ensina a calar. Aqui chega a dizer que o sábio é aquele que cala. Não existe aí fora um ditado assim, quem cala consente. Mas aqui é diferente. Aqui quem cala é sábio. Gente, eu falei para vocês que eu fui lá no supermercado no Coelho Diniz e vi uma senhora idosa infernizando todo mundo na porta do açougue. Eu falei para vocês, a carne estava muito barata, né? Eu estava lá esperando, eu desanimei, meus irmãos, por pouco eu ia embora sem a carne, na hora que eu não estava aguentando mais, nasceu, não, diga, espera aí, fica aí, eu fiquei. Mas meu Deus, a mulher ficou uns 30 minutos infernizando, querendo fazer abaixo-assinado e querendo denunciar, até que um homem levantou com autoridade e falou: minha senhora, vou falar para a senhora uma coisa, pelo amor de Deus, falou desse jeito assim, um cara alto igual ninja assim, ó, já de idade, pelo amor de Deus, minha senhora, a senhora cala a boca, falou assim com ela, olha, esses homens trabalhando com faca ali dentro, esses homens trabalham igual burro, falou de jeito, esses caras trabalham igual burro, está atendendo a gente bem, a fazer não tem direito, só infernizando o ouvido deles, pelo amor de Deus. Então quer dizer, teve alguém de coragem, mas irmãos, é aquilo ali, ó, a mulher o tempo todo promovendo briga e encrenca. Aí foi um elogio, na hora que esse homem levantou a voz com a autoridade, aí todo mundo juntou, nossa, ainda bem que o senhor falou, é o que eu queria falar, mas não tive coragem. Aí a mulher despistou, deu uma saída para lá, mas era um cara de chamar até o segurança. Mas aqui está ensinando para nós, e o texto chega a dizer, aquele que cala a boca, que fica em silêncio, é sábio. Olha a outra prática, irmãos, maravilhosa. Então se tem alguém aqui, que quando o sangue ferve, desaba a falar, está falando que é melhor o silêncio. É mais sábio aquele que fica em silêncio. Quando eu vou preparar os noivos para casar, eu sempre pergunto assim, quem de vocês fala mais? Até que esses últimos agora, todos eles falaram que é pacatinho, não era de muita conversa. Amém. Mas sempre tem alguém que fala muito. Aí a gente dá essa orientação, olha, tem que ter alguém que equilibra. Porque imagina dois que falam muito começar a falar. Já imaginou, hein? Já imaginou num casamento, a mulher fala muito, o homem fala muito. Aí junta os dois a falar muito, misericórdia, é complicado. Então, graças a Deus, ali foi diferente. Então a gente precisa, irmãos, buscar a graça de Deus o tempo todo. Veja o versículo 27, diz assim, olha, aquele que possui conhecimento, controla as suas palavras, está vendo? Verso 27 do capítulo 17, né? E o homem de entendimento é de espírito sereno. Olha como é que termina o 17, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Ô irmão, o tempo todo o provérbio está traçando para nós a diferença entre o sábio e o tolo. E aqui disse uma palavra agora, que até o tolo, quando cala, ele é tido por sábio. Olha que coisa mais tremenda, para a gente aprender, né, desenvolver, pedir a Deus, me ensina a calar, né, me ensina a calar. Eu preciso aprender a calar, porque até o tolo, quando ele cala, ele é tido por sábio, né? E vai chegar a dizer, né, também, que o que fecha os lábios é tido por entendido. Muito bom, irmãos, principalmente na hora da ira, na hora da raiva. Essa semana, acho que essa semana na passada, não sei, estava aconselhando família, e aí a pessoa disse que o filho aprontou feio, menino novinho, né, mas aprontou feio, seus 10, 11 anos. E aí a mãe ficou tão irada, mas tão irada, que diz ela que silenciou, porque na hora da ira ela era capaz de qualquer coisa. Está vendo o que está dizendo aqui? Aquele que cala não é porque consente, o que cala é porque é entendido e é sábio. Imagina você morto de raiva porque o teu filho aprontou e você vai conversar com ele. E os irmãos sabem, né, irmãos, que às vezes uma palavra mata mais do que um tiro, mata mais do que uma facada, irmãos. A gente vê por aí, e a gente fica muito triste quando vê um crime. Aqui em Patinga tem visto muito crime na nossa região.
Por fim, o capítulo vai ressaltar a valiosa qualidade de ter amigos de verdade, amigos verdadeiros e confiáveis. Além disso, esse capítulo 17 adverte contra fofocar e disseminar mentiras, porque é nesse capítulo que vai falar que aquele que fofoca e dissemina mentiras, ele causa divisão, causa separação, destrói família, destrói marido, né, casamento, destrói relacionamentos, aquele que fofoca e aquele que dissemina mentira. Irmãos, uma mentira dita, por exemplo, com respeito a alguém, é difícil tirar do coração da gente, tá? Se alguém chegar perto de qualquer um de nós aqui e falar uma mentira de outra pessoa, é incrível como aquela primeira impressão fica. E nunca mais você vai recolher, nunca mais você recolhe. E a impressão que fica é essa: se alguém falar com você, o médico tal é ruim, eu só estou te dando um exemplo, tá? A coisa mais difícil é você ir nele, ou se for, você gostar do que ele faz. Agora, se alguém disser também, com o pior médico da cidade, se alguém falar para você, nossa Deus, eu fui nele, aquele médico é bom demais, você acredita e crê e vai lá. Ele pode fazer uma daneira com você, mas ninguém tira que ele é bom, porque falaram para você que ele é bom e você acreditou. Então assim, é por isso que é muito perigoso a fofoca, a disseminação de mentira. Eu escuto certas coisas sobre crente, que eu nem falo para você nem para ninguém. Sabia que Deus fala comigo isso? Então vou te contar uma coisa íntima. De vez em quando, eu leio algo mal sobre alguém. Crente, pastor, pastora, cantor, cantora, eu mordo na língua, eu não falo para ninguém, sabe por quê? Porque aquilo que eu falar, vai colar. Então às vezes eu escuto do André Valadão, às vezes eu escuto da Cassiane, eu escuto de sei quem, eu não falo nem para minha esposa, e olha que a gente conversa muito. Era o caso de eu chegar perto dela e falar, nossa Silvia, eu li uma reportagem sobre o André Valadão, você nem imagina, sabe o que Deus fala comigo? Não fala não, porque se for mentira, você está disseminando mentira. E que autoridade eu tenho para dizer que o André Valadão é isso, aquilo? Não conheço ele. Nem com a minha esposa. Porque se eu falar para ela assim, ó, Ana Silva, eu escutei falar do André Valadão isso, ela vai acreditar em mim, eu sou esposo dela. E vai ser uma que também vai disseminar algo sobre ele. E que me importa se ele é ou não é isso ou aquilo? Você já parou para pensar? Então Deus fala comigo direto. Eu leio coisa, eu compartilho com ela muita coisa que eu leio. E quando eu leio mal de alguém, Deus sempre fala comigo. Não fala para ela não. Aí se ela fica sabendo, ela vem me falar, aí a gente conversa. Não, eu li sobre isso. Coitado do fulano. Saiu uma recente desse homem, né? Então, não fala isso não, irmão, tá? Controla. Esse texto adverte a gente a controlar a língua naquilo que fala e adverte com relação a isso, a fofocar, a disseminar mentiras, coisas más. Irmão, é muito difícil a gente acreditar em algo que a mídia fala. É muito difícil, de qualquer um. Então, se fala mal de A, B, eu prefiro eu procurar saber se é verdade. Agora eu vou acreditar em rádio, eu vou acreditar em televisão, eu vou acreditar em celular, que o demônio usa. O demônio usa para disseminar coisa ruim, eu vou acreditar, irmão? Não acredito. Então Deus fala sempre comigo, não fala nem para sua esposa, fica quietinho com isso. E geralmente ela vem e me pergunta, você ficou sabendo disso? Aí eu não minto para ela não, eu falo, não, eu fiquei sabendo também. E aí? É complicado, amém, queridos? Então isso é sabedoria, isso é o que Provérbio ensina a gente. Então para os casais, eu deixo essa mesma sugestão. Acho que se Deus fala comigo isso, serve para vocês também. É sério. Então assim, se você lê uma notícia ruim de alguém, não conta nem para o teu esposo ou para a tua esposa, porque a gente vai disseminar algo ruim e o nosso esposo vai acreditar. E depois vai contar para o outro, e vai contar para o outro, e vai ficar aquela coisa, e a gente acaba disseminando, irmãos, as coisas más, as coisas ruins, quando a gente deveria disseminar as coisas boas. Agora, por outro lado, a coisa boa é bom a gente contar, coisa boa para todo mundo saber, amém, queridos? Coisa boa para todo mundo saber, fala, toca para frente, manda para os outros, seja transmissor de boas novas, né? Não é questão da gente querer que o mundo pareça todo certinho, mas é para a gente não ser disseminador dessas coisas ruins, das obras do diabo. É melhor a gente disseminar as obras de Deus
do que as obras do diabo. Eu gosto muito quando vem alguém visitar minha casa, alguém de fora, eu só falo as coisas boas de Patinga. Eu mostro os verdes, olha que coisa bonita, olha os jardins, olha a saúde, olha isso, olha aquilo. Eu quero mostrar o que é de bom, irmão. Eu quero mostrar o que é de bom e não o que é de ruim. Então que Deus nos abençoe a ser disseminador de coisas boas e parar, né, de disseminar aquelas ruins. Então, para a gente concluir e encerrar, já são 8h30, olha para você ver que legal, começamos 7h30, com 1 hora a gente está encerrando. Esses 2 capítulos, irmãos, nos lembram que as ações que nós realizamos na nossa convivência com outras pessoas, elas têm consequências, podendo tanto gerar discordâncias e conflitos, como também promover uma convivência harmoniosa e enriquecedora. Então, se a gente aplica isso no casamento, dentro de casa, com os filhos, né, começar a disseminar o lado bom da coisa, né, o lado bom, vamos começar a disseminar as coisas boas, as coisas certas, as coisas corretas, e orar pelas erradas, né, orar, a gente começa então, irmãos, ali a promover convivência harmoniosa e convivência enriquecedora. Sabe, uma das coisas que destrói muito o relacionamento, seja ele conjugal, pai, filho, e até no trabalho, são aquelas pessoas que da sua boca só sai coisas negativas, coisas ruins. Não sei se vocês já conheceram alguém que da boca só sai coisa ruim, coisa vai dar errado, vai isso, vai aquilo, né? Essa semana eu fui ajudar alguém que está sofrendo muito porque tem um parente que só sabe falar que vai dar errado. Meu Deus, misericórdia, um irmão virar para o outro e falar, rapaz, seu carro vai tombar, seu carro vai acontecer, misericórdia. E eu ajudei essa pessoa orando e orientando e falei, você vigia porque você tem pega, você vai acabar acreditando. Então é uma luta muito grande. Então assim, a gente precisa muito da graça de Deus para promover esses relacionamentos harmoniosos que enriquecem. E a mensagem final é a importância de nos dedicarmos à construção de relacionamento baseado no respeito mútuo e na honestidade, sempre lembrando que Deus retribui a gente, Deus sempre retribui pelas nossas escolhas, né? Aquele que promove a luta, a briga, a discórdia, aqui chega a dizer que o tempo do mal vai chegar para aquela pessoa que promove o engano e a maldade. Misericórdia, aquele que só vive maquinando o mal, diz a palavra que um dia o mal vai chegar para ele. Misericórdia, então não é o que a gente quer, de forma alguma. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Oremos. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra é fonte de sabedoria para nossas vidas, e nós queremos a ajuda do Senhor para colocar em prática essas palavras de sabedoria. Dá-nos graça, fortalece a nossa vida na presença do Senhor, e ajuda-nos a crescer dia após dia na graça, no conhecimento do Senhor. Obrigado, leva o teu povo em paz. É o que nós te pedimos mais uma vez agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.